Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pode Isso Nutri. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Eu convidei aqui o Ricardo, que ele é psicólogo e se especializou em psicologia junguiana. Obrigado por ter aceitado o convite, Ricardo. Valeu, tudo bem, pessoal? Vamos conversar hoje, né? Muito assunto sobre ansiedade, um tema muito atual, contemporâneo, que bem ou mal a gente vive na pele, né? Quem é que nunca se sentiu com ansiedade, passando por isso, alguém dentro da família, né, que passa por um processo desse. Então, a ansiedade, cara, é um tema amplo e a gente tem que entender isso, porque muitas pessoas falam, né, a ansiedade é só coisa ruim, é uma desgraça e tal, mas, de alguma forma, a gente precisa ter um anseio para fazer as coisas. A gente tem que acordar cedo, vir para cá, gravar o podcast, ir lá, trabalhar, cuidar da nossa família, gerar renda e tal. Então tem um anseio para a vida, que é importante. Todo mundo tem isso dentro. Quando a gente não tem isso, aí a gente está também adoecido por um outro lado. A gente pode estar num quadro depressivo, coisas assim. Mas qual é o problema do anseio? É você ansiar muito, ansiar em demasia. Aí você está entrando na própria ansiedade. Então você vê que a nossa mente ela flutua muito. Coisas do passado que aparecem com aspectos negativos ou positivos, ou coisas do futuro que a gente está planejando também, com aspectos positivos, negativos. A gente está sempre nessas flutuações mentais. E às vezes a gente está vivendo pouco o que está acontecendo aqui, né? no momento presente. Então, numa dessas, você vai se perdendo na sua cadeia de pensamentos, você vai sendo levado para algum lugar, e quando você vê aquilo ali já está trabalhando em você no lado emocional. Você está sentindo dentro de você incômodos, angústias, sudorese, aí começa a aparecer no próprio corpo físico, né? Que você está tomado coisas por um às vezes de que nem vai acontecer, né? Às vezes a pessoa extrapola coisas que nem sequer vai. A gente chama de profecia autorrealizadora. O que é isso, né? O cara ele tem certeza que aquilo vai acontecer. A certeza dele é tão grande que ele já está vivendo aquilo que não aconteceu. Ele está muito focado numa coisa lá na frente. E como você falou, cara, não é assim. Não necessariamente vai acontecer, né? Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é a probabilidade de você sair na rua e tomar uma bala perdida? Existe essa probabilidade? Existe, claro. Ou de um carro bater no seu carro, um acidente. Mas aí você, às vezes, planeja tanto alguma coisa catastrófica que você acaba não saindo. Sim. E fica vivendo dentro do medo e deixa de realizar a tua vida, né? Quando você vê, você está disfuncional, você não consegue mais ir para o seu trabalho, não consegue mais fazer as paradas que tem que ser feitas e você precisa de ajuda, né? E aí entra a tropa da ajuda, né? Psicólogo, psiquiatra, a família, né? Tem que ter uma rede de apoio, né? A pessoa às vezes não consegue se ver. Ela acha que aquilo ali é o novo normal dela. Agora eu sou assim mesmo. Então ela aceita a mediocridade, né, psicológica dela de ficar limitada, né? E as limitações elas nos impedem de progredir, né? A gente adoece. Na enfermidade a gente está preso ali, sempre naquele mesmo lugar, naquele mesmo dilema, naquele mesmo problema, envolvido dentro de uma situação que pode ser simples, pode ser resolvida. Às vezes a gente está numa paisagem legal, num quarto, mas a gente está virado de costas para a paisagem, focado na quina de uma parede, e não está olhando para aquela beleza toda que tem lá fora. Então é uma questão de mudar a forma de olhar para as coisas. Poxa, você tem que dar uma palestra em algum lugar, você foi convidado. Ah, não vou, porque eu tenho medo de falar em público, é um assunto que eu não domino, eu vou fraquejar, vou gaguejar, vai dar um branco. Aí você rejeita uma oportunidade. A partir dali você poderia, né, desenvolver outros trabalhos, aumentar o seu network e tudo mais, ser conhecido. Então, realmente, a ansiedade, cara, ela é um impeditivo muito grande para as pessoas serem quem elas realmente são, quem elas deveriam ser de verdade. Uma pessoa que trabalha com psicologia, por exemplo, eu, no meu caso, né, psicólogo, eu lido com seres humanos. Imagina, eu sou um cara embotado, né, não, tímido, eu não consigo atender ninguém. Pronto, minha profissão foi para o espaço. Eu vou ter que trabalhar na frente de um computador, na frente de alguma outra coisa, porque eu não consigo lidar com as pessoas. É importante a gente reconhecer também, né, os nossos perfis psicológicos,
Se eu sou um cara mais introvertido, mais extrovertido, se a minha função principal é o pensamento, é o sentimento, é a intuição, é a sensação. Isso tudo a gente encontra na psicologia junguiana, esses termos, né? Mas, apesar disso tudo, você está no mundo. E o mundo tem gente pra caramba. E você vai ter que lidar com elas, né, essas pessoas. O ser humano é um ser social, é um ser gregário, que vive em comunidade. Quando você perceber alguém que está querendo um afastamento, um distanciamento de gente, de pessoas e tal, pode ver que tem um problema ali. Aí, normalmente é um problema grave, que pode estar por pano de fundo tanto uma depressão, um pensamento suicida, de querer tirar a própria existência, né? Então tem muitos detalhes que a gente tem que estar atento. Porque às vezes é alguém do quarto ao lado, né? Alguém na tua própria família que você está querendo ajudar e não sabe como. Então a ideia é sempre você dar uma oportunidade para aquela pessoa. Marcar um psicólogo, encontrar, né, uma ajuda, fazer uma atividade física. São coisas importantes também para você estar movimentando aí seus hormônios e tal, e você sair também de uma condição, né? A medicação ela é importante também. Muita gente fala, não precisa de remédio, não, eu dou conta de tudo só com a terapia. Eu gosto muito dessa expressão assim, né? O psicólogo é como se fosse o design de interiores, né? Ele arruma a casa ali. Está tudo meio bagunçado, muito fora do lugar e tal, mas o psiquiatra ele mexe nas estruturas, entendeu? Então, você tem uma estante de livros, você quer arrumar os livros ali, mas a estante está quebrada, entendeu? Por mais que você se esforce, os livros vão cair. Por isso que é importante a psiquiatria trabalhar junto com a psicologia também. Que é o psiquiatra vai lá e conserta a estante para você. Ó, agora está pronto. Vai lá e cai dentro, vai arrumar a casa. Entendeu? Então esse trabalho é importante, parceria, né, entre as duas profissões. E o paciente às vezes é resistente, né? O que a gente vê muito é isso. Não, eu não quero, eu não preciso, né? Eu dou conta de tudo sozinho, eu faço do meu jeito. Isso é coisa de maluco. Tem ainda uma série de tabus em relação à psicologia, né? Aí até à psiquiatria mesmo. E a ideia é que as pessoas realmente tomem consciência, né? Está no mês de setembro, é o mês do Setembro Amarelo, né? Que é o mês de valorização da vida. Então, por que as pessoas chegam a esse ponto? De esgotar a própria vida física? Às vezes o que está por trás é o alívio do próprio sofrimento, que ela não consegue de outras formas senão essa, né? Então, 90% dos casos de suicídio, eles são trabalhados e conseguem ser revertidos com uma boa psicoterapia, com a intervenção médica e tal. As coisas acontecem mesmo, né? E, infelizmente, as estatísticas mostram que, por exemplo, não é uma questão de você ser bem-sucedido na vida ou não. Muitas pessoas falam, o rico não se mata, porque ele tem tudo, ele tem grana, ele não precisa tirar a própria vida, né? Mas não. Você vai pegar o cinturão de suicídio no mundo exatamente nos países nórdicos, né? Nos países do hemisfério norte, e tal, onde a coisa acontece. Então, o que justifica isso? A gente pode pensar, dinheiro não traz felicidade. Se trouxesse, os caras estariam lá vivendo uma vida muito boa, né? Tem suicídio também nas camadas mais inferiores? Com certeza, né? Nas pessoas que têm menos renda? Com certeza também. Mas é uma outra questão, né? Você projetar muito a felicidade em uma coisa que não depende de você. Isso é universal. Isso está em todas as camadas sociais, econômicas e tal. Quando você está depositando a sua felicidade no outro, ou em algum objeto, ou em alguma coisa que você não tenha, ou que você não queria mais que tivesse na sua vida, você entra em sofrimento. Porque você mal controla, né, a si mesmo. A gente mal controla os nossos pensamentos, as nossas ações, quanto mais a de alguém, né? E esse excesso de controle você pode ver que vai se enrolar na ansiedade. E você acha que, por exemplo, como até mesmo você comentou, tem uma incidência grande assim, em países mais ricos, né? Em pessoas assim, com uma renda alta, por exemplo, com relação ao suicídio, e também pessoas com baixa renda. Você acredita que a parte da criação do filho tem um enfrentamento de dificuldade desde criança? Você acha que isso tem alguma diferença? Ou às vezes colocar ele dentro de uma camada onde que ele vai evitar ter algum tipo de sofrimento, ter algum tipo de angústia, ter algum tipo de decepção quando criança? Isso de certa forma faz com que ele crie uma expectativa do mundo, e aí quando a expectativa quebra, ele se decepciona e não sabe resolver esse problema.
O que você acha? Exatamente. Isso é um dos maiores problemas que a gente vê hoje nas famílias, assim, sabe? As crianças, elas estão crescendo diante de um imediatismo, de recompensas rápidas, instantâneas. Isso a gente encontra muito aonde? Nos aparelhos eletrônicos, né? Você vai dar um tablet para uma criança, desde cedo, aquilo tem muito estímulo para um cérebro que ainda está em desenvolvimento. É muito primitivo ainda para você expor determinados assuntos ou determinados estímulos visuais, auditivos e tal. Então, isso você está já antecipando uma série de transtornos psicológicos que só poderiam aparecer lá na fase adulta ou no meio da adolescência e tal, como a ansiedade, porque é a necessidade de querer para agora. E aí vem a educação dos pais, cara. Eu vim de uma geração que os pais limitavam, olha, não, você não tem condições de te dar isso agora, você não merece isso, você tem que fazer por onde, tem que correr atrás, tirar notas boas e tal, para você ver se vai ganhar ou não aquele presente que você está querendo. Hoje parece que assim, a revolta é tão grande, né, dos jovens em relação a não conseguir o que eles querem, e eu vejo muitos pais cedendo, né, assim, e perdendo um pouco a mão na educação, a questão da autoridade mesmo, né, entrando num lugar de amigo dos filhos. Tem um espaço para isso também, mas não é o tempo todo. Tem horas que você tem que vir de cima para baixo e colocar mesmo a sua autoridade, falar o não, né? Mostrar a hierarquia. Mostrar a hierarquia. Quando o não vira sim, ou o sim vira não, você perdeu o teu filho, você perdeu a autoridade em cima dele. Então, é muito importante os pais realmente entenderem que a frustração faz parte do desenvolvimento, do amadurecimento. Pô, eu tenho que frustrar o meu filho o tempo inteiro? Não é exatamente levar isso ao pé da letra, né? E ser aquele cara chato também, que o tempo inteiro você está só frustrando seu filho. Óbvio que não. Mas tem momentos que você vai mostrar para ele que não. Os objetivos da vida são outros. Você tem que estudar, você tem que arrumar seu quarto, fazer as coisas aqui dentro de casa e tal. E então tem limite. Você tem horário para sair, horário para voltar. É aquele feijão com arroz, né, que a gente recebeu, pelo menos na minha geração, recebia e tal, e hoje parece que a coisa está muito solta também, né? E nisso você vê muita rebeldia, muita coisa acontecendo cedo, né? E é difícil reverter. Eu vejo muito ainda como a questão do celular, dos smartphones, né, dos tablets, dos próprios videogames e tal, inseridos precocemente, eles geram muitos problemas na psique das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, tem um transtorno hoje na psiquiatria que se chama nomofobia, que significa o medo de você ficar sem o seu celular carregado. É mesmo? Né? Não sabia disso. Ou com o seu celular desligado, né? É um transtorno. Já viu aquelas pessoas que andam na rua com carregador pendurado, né? Sempre querendo colocar em alguma tomada e tal, com medo de não faltar bateria pro celular, né? Porque como se aquilo ali acabasse, você morreu, você desapareceu da sociedade, né? Você ficou ausente do seu WhatsApp, das suas redes sociais. As pessoas podem estranhar isso gera uma perturbação muito grande. Então, o transtorno nomofóbico hoje está muito comum, que caminha junto com o transtorno de ansiedade, né? Então, você pode perceber que, cara, que é isso? O que está acontecendo, né? Na nossa época, assim, quando a gente era mais novo, tinha o quê? A televisão ali era o nosso maior estímulo, ver os desenhos animados, os filmes e tal, novelas, e depois, ok, você sai daquilo, vai brincar, desce, vai para o play, vai para a rua, brinca com seus amigos, era diferente, né? Você encontrava as pessoas de fato. Hoje você não encontra, você navega com elas nas redes sociais. A linguagem modificou muito, por exemplo. Hoje você conversa de uma maneira tão rápida pelo WhatsApp, por exemplo. Você encurta palavras, você abrevia, você coloca emojis, você usa figurinhas, coisas assim, que vão substituindo uma linguagem comum. E nisso as pessoas vão perdendo até a capacidade de expressar as suas emoções. Elas não sabem mais transformar o que elas sentem, as emoções, em palavras. Isso, obviamente, vai causar um dano na psique dela, na mente dela. Eu tinha parado para reparar isso, mas é muito verdade isso, faz total sentido. Às vezes tu quer escrever, sei lá, um texto para a pessoa, aí tu fala, pô, eu vou perder tempo aqui, a pessoa não vai ler isso tudo, aí tu junta 3, 4 emojis, mais 2 figurinhas e manda. A pessoa vai ter alguma leitura daquilo,
vai falar, tá bom, eu entendi, mas por trás ali tu está chorando, tu está, né, triste, angustiado, e você não conseguiu expressar aquilo da melhor forma possível, né? Então, sempre a gente estimula dentro de consultório e tal, que as pessoas voltem a se encontrar mesmo, olho no olho, conversem face a face, até para não perder a intimidade, né? Imagina, você está na mesa, você, tua esposa, teus filhos, e você não tem mais intimidade com o filho teu, porque ele só vive no celular. Você não consegue mais olhar no olho dele, porque ele só olha para a tela. E você também vai aceitando essa condição, que é pior ainda, né? A gente chama isso de egoísmo hoje, né? O egoísmo hoje são os pais que negligenciam a educação dos filhos, dando os celulares para eles rápido, para aliviar eles mesmos. Assim, não preciso cuidar dos meus filhos. Eles estão lá distraidinhos. Aí eu também vou e me distraio aqui nos meus, né? Vou buscando a minha dopamina aqui nos meus aplicativos e tal. Então, isso é muito grave, cara. A gente tem que realmente olhar como uma questão social grave, importante, que está prejudicando até assim, o desempenho das pessoas, né? Os alunos hoje não conseguem avançar nos estudos, largam precocemente, né, uma faculdade, mudam o tempo todo de cursos, não se encontram, não conseguem permanecer diante das dificuldades. A gente tem muitos casos hoje de estagiários que não aceitam as ordens dos chefes, né? Ou batem de frente, ou não conseguem lidar com... Aí vão falar, não, mas isso é assédio moral. Existe um assédio moral na empresa? Claro, sem sombra de dúvida. E tem que ser observado. Mas também existe um excesso de mimimi, da pessoa ficar ali o tempo todo, não, mas como assim? Eu tenho que fazer isso para agora? Que coisa, que absurdo e tal. A gente não está mais preparando pessoas com qualidade, que consiga realmente entregar. Aguentar o tranco, trabalhar em cima de uma pressão, que é normal, né? Bater metas, objetivos assim. Isso está sendo perdido nas gerações mais novas. Mas nada como a educação dentro de casa, nas escolas, o trabalho da psicoterapia, tudo isso dá o quê? Empoderamento para o jovem falar, não, eu vou fazer diferente. A manada toda está andando para lá, mas eu quero fazer diferente. Eu quero trabalhar, almejar coisas boas na minha vida, né? Então, o imediatismo é um problema. Pessoas querem ser milionárias cedo, né, serem famosas cedo, acontecer tudo para ontem. E a gente entende que tem um tempo de maturação para as coisas. Às vezes você ganha uma grana cedo, mas você não tem inteligência para lidar com ela. Quantos casos assim que a gente vê por aí nas mídias, né? A pessoa torra tudo, gasta tudo, depois está endividada. E aí, como ela não desenvolveu aquela coisa da conquista, a coisa veio muito fácil para ela, porque ela se destacou em rede social, coisa assim, por alguma razão, né? Ela subiu rápido, ela desce rápido. Se ela não tiver uma maturidade, um discernimento sobre as escolhas dela, a fortuna, todas as conquistas, elas caem mesmo, né? Então a gente tem que entender assim, o mundo está muito exposto, as pessoas estão muito para fora, a gente está sempre querendo aparecer, buscar nossos espaços nas mídias, encontrar com as pessoas numa maneira ainda superficial, quer conseguir muitos seguidores, muitos likes, conseguir influenciar, ganhar dinheiro rápido e fácil, mas não é bem assim, entendeu? Isso tem um custo psicológico muito grande, um gasto energético muito grande. Você quer vir a ser alguém que você não é. Esse é um problema muito sério, porque o fulano é, o fulano conseguiu, então eu quero vir a ser o outro. Isso é um dos desejos universais, né? Você quer ser alguém que você se espelha, tanto fisicamente, tanto na forma de falar, na forma de agir, na forma de se vestir e tal, mas olha o esforço que isso gera, né? Quantas pessoas que fazem procedimentos estéticos, cirurgias, para conseguir ser alguma coisa que ela não é, mas que o outro é, e ela entende que o outro é feliz daquela forma. O que está por trás disso tudo? Dor, sofrimento, né? Angústia, desespero, vazio. É um abismo mesmo que a pessoa acaba entrando ali. Aí você vai entender depois como é que a pessoa se mata, como é que a pessoa está em depressão, como é que a pessoa está descendo a ladeira sem perceber, né? Então a gente tem que observar o quê? A sua autenticidade. Quem é você de verdade? Quem eu sou?
Pô, eu sou o Ricardo, beleza, eu tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades, tenho o meu corpo é assim, ele funciona desse jeito e tal, e tem que ter um contentamento em cima disso. Tá bom, beleza. Me fizeram dessa forma, eu estou evoluindo, estou progredindo, estou buscando desenvolver minha inteligência, meu conhecimento, cuido do meu corpo, mas de uma maneira ok, né? Não um exagero monstruoso que você vê por aí, em que a pessoa não aceita mais quem ela é, né? Que é um outro desejo universal, que é o desejo de não ser. Eu não quero ser isso aqui. Eu não aceito ser isso aqui. Então, aí você tem problemas, né? Mas isso tudo também é muito construído socialmente, né? As pessoas acabam influenciando tanto que você vai querendo mudar o tempo inteiro, né? Não aceitando quem você verdadeiramente é. Na nossa época, o pessoal brincava, né, na escola e tal, uma pessoa que tinha um nariz grande, pô, é o narigudo, ou o orelhudo e tal. Hoje isso virou uma questão de bullying muito sério, porque as pessoas não conseguem mais lidar com queixas, com apontamentos, com críticas, né? E aí, para onde isso vai, né? Qual é o lugar dessas pessoas no futuro? A gente tem que entender também o lado lúdico da brincadeira, entender o que é uma piada, o que é uma brincadeira, o que é coisa séria, né? Saber os limites das pessoas, até onde você pode ir, até onde você pode falar, né? Mas também não perder, né, a sua amizade, que gira muito em torno exatamente das brincadeiras, né? Então, na minha época, a gente brincava, não sei, você também deve ter passado por isso. Não quer dizer que você está sendo uma pessoa ruim com a outra, né, ou coisas assim. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado de como a sociedade está sendo desenhada hoje e entender que, ok, tem espaço para o bullying, tem espaço para o preconceito, para a discriminação, a gente vê essas coisas acontecendo de verdade, mas tem também um espaço aí para você brincar com seu amigo, ter uma intimidade com ele, falar coisas divertidas, zoar. Isso faz parte também do nosso desenvolvimento. A partir daí, a gente vai ganhando casca, né, para entender o outro, entender o que é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que quer se dar bem em cima de você. Você aprende muita coisa nessa época de adolescência, de jovem adulto, né? E aí isso hoje está sendo um pouco perdido justamente porque a geração está muito dentro de casa, muito dentro das mídias sociais e tal. Então vai gerando um pouco de ansiedade também. Então, olhando para esse tema, né, que a gente está abrindo para caramba aqui, a gente está falando de várias coisas, e o carro-chefe hoje é o tema da ansiedade, né? O Brasil é o recordista mundial de ansiedade. Isso é uma parada muito séria. A gente tem que olhar para isso, né? O que está acontecendo aqui também, dentro do nosso país, que é tão plural, que tem tantos Brasis dentro do nosso Brasil? O que acontece tanto, né? A gente herda muito da cultura norte-americana também, a questão do consumo, né? Dos exageros, dos excessos. A gente às vezes gasta mais do que tem, se endivida, estoura cartão. O brasileiro é um pouco assim, ainda impulsivo demais, né? E a impulsividade ou a compulsividade também são artérias assim da própria ansiedade, né? São ramificações. Por exemplo, eu vejo em consultório pessoas que falam assim: poxa, eu consegui parar de fumar cigarro, de fumar maconha, mas agora eu não consigo parar de comer, ou eu não consigo parar de comprar. O que mudou? Ela saiu de um foco e foi para outro, mas ela não trabalhou dentro dela o que é a compulsividade. Às vezes a pessoa vai lá, para de fumar e acaba ficando acima do peso, né? Porque acaba descontando muito na comida e muito disso, né? Exatamente. É como se precisasse colocar alguma coisa para dentro, né? Nutrir algo, abastecer algo que está ali vazio, né? Você não está completo em si mesmo. Você precisa de alguma coisa externa para se completar, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, que é uma expressão muito comum na psicologia junguiana, você vai buscar um processo de individuação. No processo de individuação, você adere à sua consciência elementos seus que estão sendo negligenciados já há vários anos. A gente vai chamar de elementos que ficam na sombra ou no nosso inconsciente, né? O inconsciente individual, o inconsciente coletivo. Então, tem várias coisas que a gente vive
né, ou age de determinadas maneiras que a gente não justifica pela razão, mas é como se fossem elementos que estão lá embaixo nos nossos calabouços psíquicos, e aquilo assume a consciência por um período. Às vezes um comportamento agressivo, uma reatividade qualquer, você age de uma maneira que você não esperava, aí depois você fala, pô, como é que eu fui capaz de falar determinada coisa? Como é que eu falei aquilo para aquela pessoa? Pô, não era eu, né? Às vezes a gente fala isso, né? Parecia que era outra pessoa. E praticamente é como se fosse uma subpersonalidade sua que tomou conta de você em determinado momento, a ponto de tomar conta das tuas palavras, das tuas ações, e você agiu de uma maneira que você não gostaria, né? Então, quando a gente vai integrando esses elementos psíquicos que estão na sombra ou no inconsciente ali mais individual, que a gente não consegue acessar de uma maneira clara, mas a gente consegue acessar em psicoterapia, a gente vai integrando essas outras potências, que são coisas boas também, não é só coisa ruim, não. Às vezes você tem um talento enorme para dançar, para cantar, para discursar, mas aquilo você acha que não consegue. Aí você guarda aquilo em algum lugar, porque falaram para você que você é um cara tímido, que você não é capaz, que você não fala bem, e você vai aceitando isso tudo que as pessoas vão jogando para você, e você vai escondendo isso lá nessas gavetinhas do inconsciente. Você não lembra você não se recorda da lembrança, mas retém essa parte. Exatamente. Do que as pessoas ditaram que você seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso, exatamente. E aí, o nosso trabalho é de, sim, eu vou abrir essa gaveta aqui. Meu psicólogo está do meu lado, vamos abrir junto, vamos ver o que tem lá. Às vezes vem coisa que você não está pronto. Aí você está trabalhando aqueles elementos psíquicos na psicoterapia. Quando você vê, você está integrando uma série de coisas. Você tem o seu momento de ficar quietinho, de ficar em silêncio, mas você também tem o seu momento de poder falar, se expressar. Então, isso tudo vai te empoderando, te enriquecendo com mais ferramentas na tua caixa de ferramentas, como se fosse assim, você está ganhando mais recursos para lidar com o meio externo. Então, isso tudo, a gente está falando do quê? De um processo de individuação, de uma caminhada do ego para a totalidade, para o todo que você é. O ego é um aspecto seu, é como eu falei, é aquilo que você tem consciência, que você consegue ver em você mesmo de uma maneira rápida. Ah, você é o Eduardo, nutricionista, a gente está gravando um podcast, eu sou filho de fulano de tal, de Beltrano, sou irmão de não sei quem. É uma coisa fácil de identificar, né? Mas tem aqueles outros elementos que você não consegue ver de uma maneira clara. Quando você integra isso tudo, você fica mais preenchido de si mesmo, você fica pleno. E na plenitude, você não precisa do outro. Você não precisa de outros objetos ou de outras sensações ou de coisas para colocar para dentro para te preencher, né? Então, aquele vazio todo que a pessoa às vezes vai buscar nos excessos, né? Todo o excesso ele existe por causa de uma falta. Então, você vê uma pessoa que está excedida no álcool, excedida nas drogas, excedida no sexo, excedida em dirigir em altas velocidades, né? Em se alimentar demais, tudo que é muito demais, em remédios e tal, tem uma falta ali. E essa falta você pode preenchê-la de uma outra forma, que não é com todas essas quinquilharias, mas sim com um trabalho psicoterapêutico bem feito. Você vai ganhando uma espécie de contentamento, de aceitação, ou de uma resiliência daquilo que você realmente é. Aí você vai ver, poxa, eu não preciso de mais nada, eu sou feliz em mim mesmo. Eu consigo me auto-resolver. Apesar das variações do mundo. Vai continuar vindo a conta para pagar, os problemas em casa, o filho rebelde, a esposa que quer brigar com você, discutir. Sempre vai acontecer os problemas. Mas você, interiormente, está bem trabalhado o suficiente para lidar com todas essas coisas de uma maneira tranquila, de uma maneira mais ampla e madura. E a partir daí, as relações melhoram muito. Entendeu? Então, o nosso trabalho na psicoterapia muito é esse também, é de conseguir trazer a pessoa para ela mesma. Às vezes a gente está tão identificado com um personagem que a gente interpreta. Imagina, a pessoa é juiz. E aí ela é juiz no ambiente de tribunal e tal. É a profissão dela. E ela se orgulha muito disso.
E ela, realmente, quando ela está trabalhando, ela é juiz, firme, toma decisão para lá, para cá, condena, absolve. Aí ela sai do tribunal. Ela tira a toga, desce, pega o carro dela, está indo para a casa dela e tal. Ela vai chegar em casa. Ela vai encontrar, eventualmente, o marido, a esposa, as crianças, os funcionários, enfim. Ela vai continuar sendo juiz ali? Ou ela vai ter que rapidamente sair da persona de juiz e entrar numa persona de mãe, de pai, né, de marido, de esposa, né? Então a gente tem que entender os nossos papéis. Quando você está muito identificado com um papel só, imagina, você está numa peça de teatro, você é o ator da peça, você é rei lá na peça, você interpreta um rei, muito bem, decorou as falas e tal, mas você sai de lá e continua rei. Tu quer continuar mandando em todo mundo. O cara entra na tua frente no trânsito, tu é o rei. Tu manda o cara sair porque você está tão identificado com aquele personagem que você já não sabe mais quem você é. Então, quando eu falo em autoconhecimento, é isso. É você abrir mão de todas essas personas, de todos esses papéis sociais que até são necessários para as relações que a gente está tendo, né? Quando eu estou no consultório, eu sou psicólogo. Se eu for pai ali, eu estou ferrado. Ou se eu for marido, estou mais ferrado ainda. Então, no consultório de psicologia, eu sou psicólogo, eu vou agir daquela forma, né? Mas eu tenho que saber sair do papel também. Para quando eu estiver com a minha filha, eu vou ser o pai dela. Quando eu estiver com o meu pai, eu vou ser o filho dele. Entendeu? Então, a gente tem que entender muito bem isso. Mas, e quando não tem nada nem ninguém em volta da gente? Quem nós somos de verdade? Nessas horas, as pessoas às vezes querem uma fuga rápida, porque elas não conseguem dar conta do que vem nos pensamentos, nas questões, nos dilemas, os problemas que se referem a ela mesma. Quando você se esvazia de si mesmo, quando você sai de todos os personagens, digamos assim, que a gente chama na psicologia junguiana de máscaras sociais, que a gente acaba usando para lidar com o outro, né? Quando a gente tira isso tudo, a gente às vezes não suporta. A gente vai para uma fuga psicológica qualquer. E qual é a fuga psicológica mais comum hoje em dia? Você vai mergulhar nas redes sociais. Pode ver a quantidade de horas que as pessoas ficam navegando ali, se entorpecendo como o Narciso, né? Olhando para aquela água parada e vendo a si mesmo, a sua própria imagem e se regozijando com aquilo tudo. Verdade? Isso é um entorpecimento, é uma fuga. Então, o ideal, como o Jung fala, né? Ele fala assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, o nosso caminho de olhar para dentro é para a gente despertar desse sono letárgico em que as pessoas acabam vivenciando, né? E aí você vai ver, quando você olha para si mesmo, você vai encarar os seus demônios. Você vai ver elementos, todos esses que a gente falou, das sombras e tal, que estão ali, eles vêm querendo conversar com você. Você vai ver seus sonhos, você vai ver o que acontece na sua mente. E aí você vai trabalhando isso, seja na psicoterapia ou fazendo as suas meditações, as suas anotações. É muito importante também a gente conseguir escrever sobre as coisas que a gente está sentindo. São recursos, fazer desenhos, são expressões que a gente consegue fazer do inconsciente. Para conseguir ter esse autoconhecimento e, de fato, quando tirar essas máscaras sociais, conseguir de fato ter esse contentamento, vamos colocar assim, de conseguir lidar com você mesmo, tá? Sendo mais ou menos isso. Então, até queria uma coisa, Ricardo, me fala algumas dicas assim que você considera que acaba sendo importante. Você falou, por exemplo, já de algumas abordagens, mas algumas dicas, por exemplo, para ajudar nessa redução de ansiedade em si. Perfeito. Teve um livro que eu estava lendo, Mindfulness, Atenção Plena, só não lembro o nome do autor, acho que é Mark Williams, não sei, é bem conhecido esse livro. Aí fala justamente sobre isso. Você acha que essa é uma técnica interessante para ansiedade? Você acha que existem outras, por exemplo? Pode explicar um pouco também sobre isso? Exatamente. Tem várias técnicas para a gente trabalhar a ansiedade, né? Isso vem já de milênios. Na Índia você tem os yogis, né? A yoga, por exemplo, é um recurso que a gente tem muito importante,
para não só trabalhar a parte física, que hoje as pessoas buscam muito a yoga para trabalhar o físico, mas o físico é um subproduto da yoga, é um benefício secundário. O nosso maior benefício dentro de uma prática da yoga é trabalhar a sua mente e, consequentemente, as suas ações no mundo, que se originam em pensamentos. Então, quando a gente está praticando verdadeiramente a yoga, que não é só os asanas, né, que são as posturas, mas tudo que envolve não só a filosofia da yoga, como também os exercícios respiratórios, que são importantíssimos. Se você tiver um bom controle sobre a sua respiração, você consegue organizar a sua mente, tanto para acelerá-la, como para tranquilizá-la, através da respiração, que é gratuito, é fácil, né? Qualquer pessoa pode fazer. Então, existem técnicas para isso. De uma maneira geral, as pessoas respiram muito mal. Elas respiram superficialmente, elas usam muito a parte superior dos pulmões para respirar, usam muito a respiração pela boca. Isso tudo, de certa forma, afeta também as questões psicológicas, por incrível que pareça. E isso gera também ansiedade. Pode perceber uma coisa. Quando você vê uma pessoa ansiosa, ela vai estar com a respiração superficial. Ela vai estar respirando aqui. Ela vai estar assim, né? E provavelmente com a boca aberta. Primeira coisa que você faz, olha, calma, fecha sua boca, né? Esvazia seus pulmões, solta todo o ar, né? Depois faz uma respiração profunda pelas narinas, enchendo lá de baixo, na parte do diafragma, até aqui em cima. Depois esvazia bem devagar. Se você dá o foco na expiração, solta o ar de uma maneira bem lenta. Por exemplo, você inspirou em 4 tempos, em 4 segundos. Você vai soltar o ar em 8. Você vai fazendo isso sistematicamente. 5 minutos disso, você já vai perceber que você parece que você tomou um frontal. Ficou realmente zen, relaxadíssimo. É incrível, né? É que as pessoas param um pouco para observar essas coisas, né? E às vezes você está tão envolvido nos seus dramas psicológicos, nos seus pensamentos, que você até esquece de respirar. Você está ali engolindo ar, né? Você está só botando ar para dentro. E nós temos que trabalhar isso sim. Isso é uma das técnicas que realmente ajudam no transtorno de ansiedade. Além delas, como você falou, o mindfulness, a meditação, existem várias técnicas de meditação. Tem meditações voltadas para religiões, tem meditações não religiosas. Nos Estados Unidos é muito comum hoje o mindfulness, né? Inclusive em empresas, as pessoas hoje estão construindo salinhas de meditação para os funcionários irem lá, um ambiente preparado, silencioso, você sentar e observar o que está acontecendo no seu corpo físico, né? Observando as sensações, observando o fluxo respiratório, o ar entrando pelas narinas, saindo pelas narinas. Isso tudo vai te trazendo para onde? Para o presente. A respiração, ela acontece no momento presente. Se você observa a sua respiração, você está literalmente no tempo atual, no tempo presente. E o que vai acontecer internamente? Você está desanuviando de todas aquelas coisas do futuro, aqueles pensamentos pessimistas, ou otimistas demais também, que também causam ansiedade, né? Ou aquelas lembranças do passado e tal. Então, quando você está observando plenamente, por isso que a palavra plena aparece aí, né? Você está integralmente observando a sua respiração, você está, de fato, vivendo esse momento aqui e agora. E o momento aqui e agora, naturalmente, ele traz uma paz interior. Ele te dá um bem-estar. Você vai percebendo que as pessoas não cansam normalmente fisicamente. O maior cansaço das pessoas é mental. Às vezes você chega em casa morto, mentalmente cansado. E não fisicamente. Você não fez nada, nenhuma atividade física. Você sentou, atendeu seus pacientes, voltou para casa, dirigiu. O máximo que você foi ali numa academia, voltou. Ou nem isso, mas você está morto. Como você explica isso? É um cansaço psicológico. Porque você estava estressando demais. A gente pensa, hoje em dia, mais de 90 mil pensamentos por dia. 90 mil pensamentos por dia na nossa mente, né? E, digo mais, no dia seguinte você vai repetir 99% desses pensamentos. Você vê como a gente fica condicionado a pensar sempre as mesmas coisas, né? Quando a gente entra numa meditação constante, que eu digo como uma prática e não como um evento, né? Que hoje em dia as pessoas
pegam a meditação para postar, né? Não, vou fazer mídia, grava aí, eu vou fazer um reels de eu meditando e tal. Aquilo virou um evento, é um cinema, um teatro. Não, mas a meditação deve ser um hábito, igual escovar o dente. O que é melhor? A gente escovar o dente todo dia, um pouquinho depois das refeições, ou você ficar 1 hora inteira escovando um dente num dia na semana e você só voltar a escovar naquele mesmo dia na semana que vem? Uau, faz total sentido. A meditação é a mesma coisa. Você vai poluir a sua boca de novo se você não escovar na próxima refeição. É igual a meditação. Então a meditação ela ajuda a higienizar a nossa mente. É uma grande limpeza mesmo, né? Quando a gente medita sistematicamente, a gente está sempre ali dando a descarga, né, naquilo que está acumulado nesse vaso. Então é uma forma que deveria ser colocada, né, até nas escolas, desde cedo as crianças aprenderem a meditar. Isso ia dar uma diferença muito grande, né? Você ia se desinteressar por outros estímulos, porque você já está pleno em si mesmo, né? Você vai pegar o seu celular, mas você não vai ficar tantas horas ali, porque você meditou, sua mente já está organizada, você pode perceber isso. Você vai ler um livro, você vai entender muito melhor o que está escrito ali, você vai conseguir ler muito mais páginas, porque a sua atenção está muito mais constante. Não vai ter pensamentos intrusos, né? Intrusos. Pô, a coisa mais chata que tem é você pegar um livro, você começar a ler, aí tu, caramba, o que eu li mesmo? Aí tu tem que voltar, ler tudo de novo, aí você lê 3, 4 páginas, larga o livro. Porque o nosso cérebro hoje está tão dopaminado, digamos assim, né, precisando tanto de dopamina, que o livro já não te dá essa recompensa toda. Aí você quer um estímulo mais rápido, mais prazeroso e tal. Você vai correr para um celular. Você vê que as séries hoje, né, vêm matando os filmes muitas das vezes. Por quê? Porque são episódios mais curtos, né, com tempos mais reduzidos, e que tem sempre uma sequência para você acompanhar depois, num outro episódio e tal. Então, a gente está aprendendo a viver dessa forma. Você pegar hoje uma pessoa e botar ela para ler um livro é torturante. Uma pessoa que não trabalha a mente dela, que ela não qualifica a mente dela. E pega uma pessoa das gerações anteriores, aquilo era natural. Era o estímulo da época, né? Então, a gente tem a meditação, sim, como uma ferramenta muito importante para trabalhar a ansiedade, assim como a yoga, como eu falei. Você saber se alimentar adequadamente é um tema seu, inclusive, né? Quantas pessoas que ingerem alimentos sem estar com fome e simplesmente engolem alimentos porque elas têm ali uma necessidade imediata de suprir alguma coisa. Os alimentos doces, por exemplo, a gente vê na psicologia a simbologia dos alimentos. É uma coisa interessante, né? Então, por exemplo, as pessoas que são sedentas por açúcar, por doce, além de ela estar viciada, né, no açúcar, que o açúcar vicia mesmo, mas ela está também querendo doçura, ser amada, ser preenchida amorosamente, afetivamente. Quando você está numa carência emocional, com uma saudade de alguém, você terminou um relacionamento, ou você se sentiu preterido, deixado de lado, coisa assim, é comum recorrer aos doces, né? Que é uma forma de você trazer a doçura de volta para a sua vida, né? A doçura psicológica, a doçura alimentar. Uma pessoa que gosta muito de alimentos salgados, ela tem o sal, né? Ela realça, né, os sabores. Então, a pessoa gosta muito do conhecimento, de estudar, de aprender, de ter coisas novas, né? De realçar o saber, a inteligência. Então, pessoas às vezes buscam muito salgar a comida, buscar alimentos salgados por causa desse perfil psicológico também, ou dessa demanda psicológica. Então é muito legal quando a gente consegue também correlacionar. A psicologia e a nutrição poderiam caminhar juntas também, sabe? Porque tem muita coisa a ver. Às vezes a pessoa não consegue emagrecer porque ela está com problemas psicológicos, problemas de ansiedade, compulsividade e tal. Ou às vezes a pessoa tem uma anorexia, uma bulimia, são transtornos graves, né? E por mais que o nutricionista esteja ali estimulando, dando as receitas, colocando as metas e tal, ela não consegue corresponder àquilo tudo, né? Porque é muito grande para ela ainda, porque ela está desorganizada psicologicamente. Então, quando a gente organiza a nossa mente, a gente organiza várias coisas da nossa vida. É importante a gente ter uma rotina bem estabelecida, isso também ajuda, né? É uma outra forma de atenuar os sintomas da ansiedade. Você ter uma rotina. Você tem um horário para acordar
para seguir a sua vida de manhã, para você ir para o mercado de trabalho, para você voltar. Tudo ser previsível, né? Você conseguir ter uma ordem. Quando você pega uma pessoa que tem, sei lá, a nossa idade, ou um pouco mais velha, aí você pergunta para ela, poxa, você está vindo para psicologia, para terapia, o que está acontecendo na sua vida e tal, parará. E aí você vai perceber que a pessoa ela não está estudando, ela não está trabalhando, ela está dentro de casa, vivendo uma ociosidade incrível, ela está observando que a vida dela está estagnada, todas as pessoas do círculo social dela estão organizadas e ela está desorganizada. Isso desencadeia uma série de problemas, dentre eles a ansiedade, né? E mais, você pode desenvolver um transtorno depressivo, porque a pessoa está sem função. Imagina, aí a pessoa vai falar assim para você, ela tem vontade de sumir do mundo. Aí você tem que... todo mundo evoluindo menos ela, né? Todo mundo evoluindo menos ela. E às vezes até o marido dela ou a esposa estão lá trabalhando e você está dentro de casa, ali, os seus filhos já estão criados, não precisam mais de você. Quando você se percebe como uma pessoa inútil ou sem função, você está muito prejudicado psicologicamente. Então é sempre importante você retomar alguma coisa. Ah, mas eu não sei fazer nada. Não é possível. Busca alguma coisa, se interessa, conversa com as pessoas, nem que seja um hobby, né, saudável. Pô, vou dar uma caminhada, vou fazer trilha, eu vou viajar se eu tiver condições, eu vou conhecer um lugar novo, eu vou num restaurante novo. Vai se desafiando a sair de casa e sair da mesmice, né? Então, mesmice é uma coisa, a rotina é outra. A rotina não, ela te deixa ativo. A mesmice é você viver no marasmo, na sua própria ociosidade e se perder ali dentro, nesse grande labirinto da mente que você acaba entrando, né? Então, é muito difícil, às vezes, a pessoa mergulhar num problema desses e sair por ela mesma. Normalmente, ela precisa de uma ajuda, de alguém que vai lá e dê a mão para ela e traga ela de volta para a realidade. Mostrar que ela é capaz, que ela é funcional, que ela é produtiva, que ela tem condições de viver no mundo e contribuir, né, na sociedade, no coletivo, na família, de qualquer forma, né? A gente tem que sempre pensar dessa forma. O que eu sou capaz de entregar para o mundo? E aí, quando você está num trabalho que você entrega saúde para as pessoas. Saúde orgânica, alimentos saudáveis. As pessoas, quando buscam você, Eduardo, elas buscam saúde. Quando elas vão a mim, elas estão buscando uma saúde psicológica. Então, são trabalhos que nos interessam de estar ali praticando e querendo dar o nosso melhor, porque a gente sabe que a gente está ajudando a vida daquela pessoa, que estava muito desorganizada e agora está se reorganizando, né? Então, sempre que a gente pode estimulá-la, né, a entrar numa rotina bem feita, isso é fundamental, é muito importante. Então a gente tem, né, como eu falei, a yoga, a meditação, a alimentação bem feita, prática de atividade física, a questão da rotina e, obviamente, você tem que sim passar lá no psiquiatra, né? Vai lá. A gente, quando está com dor no joelho, a gente não procura o ortopedista. Quando a gente está com problemas gástricos, a gente não vai no médico gastrologista, a gente vai. Então, a gente tem que ir no psiquiatra quando a gente está com problema no cérebro. A gente está com problema na mente, ele vai cuidar, ele vai dar um jeito. Para dar aquele start inicial, conseguir sair realmente do... Não é nem do zero, né? Às vezes é do estágio negativo. Porque do realmente... -1 ali, exatamente. Sair daquele lugar horrível. Você vai precisar tomar remédios, às vezes por períodos longos de tempo, né? Você vê um tratamento de depressão, é de 6 meses a 2 anos, no mínimo, de medicação, para você estar ali e aquilo realmente transformar o seu cérebro, estimular novas rotas cerebrais, novas vias, novos recursos neurais para você sair daquele problema e ele não ter que voltar no futuro, né? Muito recorrente o quê? Você entrar em depressão aqui e anos depois ela voltar na sua vida. Porque você só combateu o sintoma, você não mudou a sua vida, os seus padrões, a sua maneira de lidar com o outro. Então, todas as doenças, os transtornos mentais e tal, eles conversam com a gente também. Eles querem nos ensinar alguma coisa que a gente não está vendo.
né? E que vai requerer o que da gente? Uma transformação, uma mudança de hábitos, abrir mão de determinados vícios, buscar coisas novas na nossa vida. Às vezes, até no campo das amizades, você está sendo mal influenciado, mal conduzido, né, por pessoas, você vai buscar pessoas legais na sua vida. Então, tudo isso que acontece na nossa vida, na questão das doenças psicológicas ou até físicas mesmo, elas conversam com a gente tem que sempre olhar isso. Mesma coisa assim, você está andando lá, acende uma luz no painel do teu carro, uma luz amarela ou vermelha, aí você fica preocupado que aquela luz acendeu. Aí você está andando com aquela luz acesa. Na maioria das vezes as pessoas vão na oficina e falam, olha, tem que apagar essa luz que está aqui. Algum fusível aqui que deu curto e tal, resolve aqui, aí desliga a tomada daquele fusível para apagar a luz, mas não vai trabalhar o problema que causou a luz ter acendido, né? Por que aquela luz acendeu de fato? E a gente faz isso com a nossa mente. A gente às vezes toma logo o remédio, mas não observa o que causou aquela dor. A gente resolve os sintomas, mas não abre o capô, não abre o motor, não vai lá embaixo do carro, não investiga melhor para saber a origem das coisas, a raiz dos problemas. Quando a gente trabalha a raiz dos problemas, a gente realmente vai resolver. Para que ele não volte anos depois, perfeitamente. Então é muito recorrente voltar. Câncer, doenças degenerativas, doenças psicológicas, você pode perceber que elas têm às vezes um ciclo, né? Dores de cabeça que sejam, né? Ou úlcera, gastrite. Por que essas coisas aparecem, são recorrentes na minha vida? Pô, será que eu tenho que fazer alguma coisa diferente também? Eu tenho que mudar meus padrões? Rinites alérgicas também, é muito comum, né? Pessoas às vezes... Então, tem todo um estudo em cima da simbologia das doenças também. A gente não vai ter tempo para falar isso aqui, seria um outro programa. Mas é muito legal quando as pessoas se conscientizam que, cara, beleza, é muito fácil combater o sintoma. Tem remédio para tudo. E tem que tomar mesmo, para você aliviar o sofrimento. Mas, mais ainda, vai além. Investiga melhor o que está por trás daquilo. Será que é um problema no meu relacionamento que eu não consigo expressar? Será que é um problema com a minha profissão que eu escolhi, que eu estou desgostoso em relação a ela e eu não consigo mudar de área? Eu não consigo fazer diferente? E eu me vejo limitado a isso? Então, tudo isso pode se transformar em doença, sim, no futuro. Muito disso é essa parte dos aspectos emocionais, né? Como você mesmo falou, a parte das úlceras, por exemplo, tem diabetes que é por questões emocionais, e às vezes a gente ouve isso, né, Ricardo? E você dando essas sugestões de yoga, de meditação, as pessoas às vezes escutam isso, mas não botam tanta fé, né? Fala isso, isso aqui não vai resolver não, não tenho tempo para parar 5 minutos e tudo mais, é muita correria. Aí as pessoas acabam subestimando essas práticas diárias que, como você falou, tem que ser todo dia. E se a gente for observar como era antigamente, e para as coisas que estão surgindo de fato, assim, eu não vivia aquela parte de enviar carta, só que eu fico imaginando, não tem nem como você ter ansiedade no mundo onde você envia carta, né? Porque você tem que esperar, envia uma semana, recebe na outra. Hoje, eu recebi até um paciente recentemente que ele estava comentando comigo, Eduardo, agora o áudio do WhatsApp está muito lento para mim, esse 2x para mim não está sendo suficiente. Aí eu fico imaginando, conversar com eu conversar com essa pessoa, por exemplo, normal, ela vai achar muito entediante o que eu estou falando, porque eu estou falando muito devagar. Exatamente. E aí vai criando toda essa ansiedade que vai criando esse descontrole, como você falou, dessa influência das redes sociais, né? Exato. Que acaba perdendo, no fim das contas, muito controle. Perfeito, é exatamente isso, cara. Parece que as pessoas querem agora ouvir tudo em 3x, né? Que aí o WhatsApp já está lento demais, né? Você vê, a própria forma de se alimentar, né? Antigamente a gente tinha que sair de casa, ir ao mercado, fazer compras, vir para casa, preparar os alimentos, porque o restaurante era caro demais, ou não tinha tantos assim. Hoje você tem vários recursos, você manda um iFood, uma coisa assim, a comida vem na tua casa, pronta e rápida. Aí dela se não chegar rápido, né? Você já fica estressado por conta disso. Então, ficou muito fácil demais para conseguir as coisas, que você, hoje em dia, não tem mais o processo da conquista, né? O processo de você
o ritual, né, de você conquistar alguma coisa. Até hoje o relacionamento, você abre o Tinder, esses relacionamentos, esses aplicativos de relacionamento, é tudo muito imediato, entendeu? Na minha época você tinha que galgar, trabalhar muito para conseguir uma garota e tal, era muito mais difícil. Hoje as coisas estão muito rápidas, está tudo muito no cardápio, né? E você escolhe, isso me interessa, isso não me interessa. Você pega e você larga. E a vida mesmo, ela não funciona assim. A gente tem a relação, tem o ser humano, tem o outro. Como é que você lida com uma imperfeição do outro? Uma dificuldade que o outro tem? Eu cancelo, eu deleto, eu excluo da minha vida, bloqueio em tudo e está tudo certo. Pô, será que é assim que você vai tocar a sua vida? Bloqueando todo mundo que não te interessa mais? Como é que você vai fazer o seu relacionamento perdurar por décadas, por vários anos, sei lá, que seja? Como é que você vai ter uma pessoa do lado por muito tempo? Então a relação é muito trabalhada, ela é exaustiva mesmo. Você pode até amar uma pessoa, mas às vezes você não consegue se relacionar com ela, porque vocês não aceitam ceder determinados limites. Você não aceita entender o outro, não se adapta àquela cultura que veio daquela família, você quer impor a sua. Uma série de coisas vão acontecendo na vida das pessoas e a intolerância está muito alta. E com a intolerância muito alta, você foge. Ou você foge rápido, cancelando as pessoas, excluindo elas da sua vida, ou você vai trocando, né, uma atrás da outra, vai pelo excesso, né? Você vai se envolvendo com várias pessoas ao mesmo tempo, vai querendo tudo ao mesmo tempo e agora, e aí quando você vê, você vai se perdendo. Então tem uma demanda também psicológica em relação a isso. Isso gera um sofrimento nas pessoas, né? Por incrível que pareça. É muito mais legal você conseguir estabelecer um relacionamento que ele seja duradouro e que você amadureça nele. Pode perceber como você amadurece quando você está num relacionamento com uma pessoa maneira do seu lado. Como você cresce, como você você se torna uma pessoa muito, muito melhor mesmo. Quando você está com uma pessoa que está do seu lado, vai entender seus problemas, vai chorar com você, vai rir com você, vai te abraçar quando você está sofrendo, vai comemorar com você quando você venceu alguma coisa. Então, esse tipo de parceria hoje tá ficando rara, né? Por incrível que pareça, justamente por causa disso, né? Pelo cardápio está sempre aberto, as pessoas escolhendo ali recompensas rápidas, né? É o cérebro dopaminérgico, querendo sempre um nível de dopamina muito alta em curtos espaços de tempo. Isso tem uma consequência, né, na vida das pessoas. Incrível, Ricardo, incrível mesmo. E para finalizar, Ricardo, eu queria que você deixasse um recado que você acha que vai ser pertinente para todos que estão nos ouvindo hoje aqui. Beleza. Cara, a gente vive no século XXI. É um século de muita informação, de muita desinformação, de muita quinquilharia eletrônica que a gente acaba recebendo, de muito material, de muita coisa para a gente dar conta. E a nossa mente não está preparada para esses excessos de estímulos. Naturalmente, a ansiedade vai bater na porta. Então, como a gente falou aqui no podcast, é muito importante você olhar para as causas. Como que você combate, de fato, a ansiedade? Como que você entende o mundo como ele é hoje? A gente fica de 4 horas e meia, 5 horas no celular. É a média do brasileiro, né? Medita 5, 10 minutos, você vai ter tempo para isso, pode ter certeza, né? Isso é uma pílula diária, todo dia, 10 minutinhos ali, 15 que seja, vai se estimulando, vai se desafiando. Isso tudo vai te ajudar, de fato, a reduzir os níveis de ansiedade. Terapia, psiquiatria, está tudo aí, são profissionais qualificados para realmente você sair desse lugar que você entrou. Tem solução. Tudo passa na nossa vida, assim como os transtornos também. Os transtornos de ansiedade, por mais graves que possam parecer, eles têm solução. E a gente tem que investir na nossa saúde mental. Perfeito, Ricardo. Eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. E, pessoal, queria avisar uma coisa. Se você não está inscrito no canal, já clica aqui em se inscrever. Ricardo, como é que a gente consegue te encontrar nas redes sociais? Você tem o meu Instagram, que é o @RicardoCury_. E tem também o Instagram da Psicosfera, que é a nossa empresa também, que está começando a desenvolver trabalho com curso, com podcast, que é o @Psicosfera com PH. Perfeito. Underline no final.
Tá bom? Maravilha. E pessoal, se vocês tiverem com alguma dúvida com o que o Ricardo ele abordou aqui, tenho certeza que conseguiu esclarecer muitas dúvidas, trouxe muita profundidade aqui pra gente no tema de ansiedade. Só vocês colocarem aqui nos comentários ou vão lá no Instagram dele e mandem direct para ele, tá bom? Beleza, Ricardo, pode mandar. Gostei muito da conversa de hoje. Valeu. E a gente se vê na semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau. Muito bom.